Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você acha que a matéria de Química é interessante, mas você tem muita dificuldade em aprender, não saia daí porque esse vídeo pode acabar com todos os seus problemas de aprendizagem. O assunto da aula de hoje será sobre densidade. Nos vídeos das aulas anteriores, falamos sobre densidade, mas não citamos a sua definição. Antes de entrarmos no assunto da aula de hoje, temos de falar sobre a definição da densidade para tornar nosso conhecimento mais sólido e a nossa aprendizagem mais eficiente. Densidade é a quantidade de massa ou de matéria contida em um determinado volume. Na linguagem matemática, densidade é igual a massa dividido pelo seu volume. Cada substância possui uma densidade específica, porque a densidade é uma das propriedades mais importantes da matéria. A densidade é uma grandeza inversamente proporcional ao seu volume. Isso significa que quando uma certa substância possui uma densidade grande, seu volume é pequeno. Um exemplo, o chumbo. Quando uma certa substância possui uma densidade pequena, o seu volume é grande. Um exemplo, o algodão. No Sistema Internacional de Unidade de Medida, ou simplesmente SI, a densidade é expressa em grama por centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. A fórmula matemática da densidade nos traz 3 variáveis: a densidade, a massa e o volume. Os problemas matemáticos que abordam a densidade nos trazem os valores de apenas 2 variáveis, sendo que o valor da terceira variável ele pede para você calcular. O primeiro problema que você pode encontrar é quando a questão te dá o valor da massa e do volume e pede para você calcular a densidade da substância. Exemplo 1. Qual a densidade de uma solução de massa igual a 400 gramas e de volume a 100 centímetros cúbicos? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os dados do problema. Então, a massa vai ser igual a 400 gramas, né? E o volume vai ser igual a 100 centímetros cúbicos, né? E a densidade é o que o problema quer saber. Então, como que a gente vai fazer? Vai aplicar a fórmula. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. A gente sabe que a massa é igual a 400, então 400 dividido pelo volume, que é igual a 100. Então, ficou 400 dividido por 100, que vai ser igual, a gente corta os zeros para simplificar, então a densidade é igual a 4 gramas dividido por 1 centímetro cúbico. Então, essa é a resposta da densidade. O segundo tipo de problema que você pode encontrar envolvendo a fórmula matemática da densidade é quando o problema te dá o valor da densidade e o valor da massa e pede para você calcular o valor do volume da substância. 3. A densidade absoluta da gasolina é de 0,7 gramas por centímetro cúbico. Qual o volume ocupado por 420 gramas de gasolina? Então, pela mesma forma, o que você tem que fazer? Primeiro, anote, para ficar mais fácil, anote os dados do problema. Então, densidade da gasolina é 0,7 gramas por centímetro cúbico, né? E o volume, ele está perguntando qual o volume ocupado por 420 gramas de gasolina. Então, 420 gramas é a massa da gasolina. Então, massa vai ser igual a 420 gramas. Então, qual é a fórmula? É a mesma que você usou nas questões anteriores. Então, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. O volume agora é a variável. Então, o valor da densidade é 0,7 igual a massa é 420 dividido pelo volume, que seria a variável. Então, o volume está no segundo membro, dividindo. Passa para o primeiro membro fazendo o quê? Multiplicando. Então, 0,7 vezes V igual a 420, né? Então, esse 0,7 vai passar, se está multiplicando no primeiro membro,
passa para o segundo membro fazendo o quê? Dividindo, que é a operação contrária. Então, o volume vai ser igual a 420 dividido por 0,7. Volume vai ser igual a 600 centímetros cúbicos. Esse é o resultado da questão 3. O terceiro tipo de problema que você pode encontrar envolvendo a fórmula matemática da densidade é quando a questão te dá o valor da densidade, o valor do volume e pede para você calcular o valor da massa da substância. Um exemplo, um vidro contém 200 cm³ de mercúrio de densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. A massa de mercúrio contido no vidro é... Então, primeira coisa, anotem os dados da questão. Então, o problema te deu o quê? 200 cm³ de mercúrio. Esse é o volume. Então, o volume é igual a 200 cm³, né? E agora, a questão também te deu a densidade. A densidade é igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico, né? E a questão está perguntando o quê? A massa de mercúrio contido no vidro. Então, olha, a questão te deu a densidade, te deu o volume e está pedindo a massa. Então, a fórmula vai ser densidade é igual a massa dividido pelo volume, né? Então, você tem a densidade e você tem o volume. Como que vai ficar? É só substituir. Onde está o D, substituir pelo valor da densidade. Então, densidade é igual a 13,6. Igual a massa é o que você tem que descobrir. Então, reescreve a variável M dividido pelo volume. Volume é 200 centímetros cúbicos. Então, olha só. Você tem dois membros da equação. O primeiro membro é o que está antes da igualdade. O segundo membro é o que está depois da igualdade. Então, você tem que isolar essa variável. Como que você faz isso? Pega essa variável, o volume que está dividindo a variável, né? E passa para o outro lado. Mas o 200 está aqui dividindo. Para você passar para o outro membro, para o primeiro membro, você tem que multiplicar. Então, olha, a massa vai ser igual a 13,6 vezes 200, né? A massa vai ser igual a 2.720 gramas. Esse é o resultado da questão. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, então não deixe de se inscrever no canal e de deixar o seu like aí embaixo do vídeo. Então, até a próxima aula e um forte abraço para você.